E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o professor Carlos Alberto. Hoje vamos iniciar uma série de aulas do conteúdo de retas do terceiro ano do ensino médio. Esse conteúdo não vai tratar especificamente sobre o que é uma reta, mas sim sobre seus coeficientes, tanto angular como linear, e suas equações, certo? Na aula de hoje vamos estudar conceitos iniciais de reta e coeficiente angular, ou seja, nessa aula vamos estudar somente o coeficiente angular, tipos de reta e seus coeficientes, no caso angular, resolução de exercícios, certo? Então vamos lá. Considere a reta R representada no plano cartesiano. Temos aqui o nosso plano cartesiano, formado pelos eixos x e o eixo y, e uma reta R qualquer. E essa reta forma um ângulo alfa com o eixo x. Esse ângulo alfazinho aqui é que vai determinar os nossos coeficientes. Porém, existem diversos tipos de ângulos, pois existe o ângulo menor que 90 graus e maior que zero, existe o ângulo maior que 90 e menor que 180 graus, existe o ângulo igual a 90 graus, que é uma reta que é paralela ao eixo y, que forma um ângulo de 90 graus aqui, e existe o ângulo igual a zero, que é quando a reta é paralela ao eixo x e não corta o eixo x, certo? O coeficiente angular da reta, a tangente trigonométrica do ângulo de inclinação alfa, ou seja, a tangente de alfa, é denominada coeficiente angular da reta. O que isso quer dizer? Que para eu determinar o coeficiente angular da reta, eu preciso determinar a tangente do ângulo dado. Portanto, exemplo, se eu tenho uma reta que forma um ângulo de 60 graus com eixo x, para eu determinar o coeficiente angular dessa reta, eu vou precisar apenas calcular a tangente do ângulo, ou seja, a tangente de 60 graus. Que a tangente de 60 graus é raiz de 3. Podemos obter o coeficiente angular de uma reta a partir das coordenadas de 2 de seus pontos. Para isso, considere as retas a seguir e os pontos A de coordenadas x, a, y, a, e o ponto B de coordenadas xb, yb, certo? O que é que isso quer dizer? Que eu não preciso simplesmente do ângulo para conseguir determinar o coeficiente angular. Eu posso conseguir determinar esse coeficiente a partir de coordenadas de 2 pontos da minha reta. Aí, para isso, existe o primeiro caso, o ângulo menor que 90 e maior que zero, em relação ao triângulo ABCD. Temos que, notem aqui o seguinte, eu tenho as coordenadas dos pontos, xa, ya é o primeiro ponto, xb, yb é o segundo ponto. Notem o seguinte, esse ângulo eu posso deslocar para cá, por quê? Porque se eu traçar uma reta nesse sentido aqui, eu vou ter uma reta paralela ao eixo x. Sendo assim, esse ângulo aqui vai ser idêntico a esse, certo? Então eu vou formar um triângulo ABC. A partir do triângulo ABC, eu consigo determinar o meu coeficiente angular, que no caso seria a tangente do ângulo alfa. E como eu determino a tangente de um ângulo em um triângulo retângulo? A tangente do ângulo alfa seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? BC sobre AC. Ou seja, a tangente de alfa seria YB menos YA sobre XB menos XA, que é o comprimento desse segmento. E o segundo caso, só digitei errado aqui, mas no caso é o segundo caso. Temos um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 em relação ao triângulo ABCD. Temos, então, o seguinte caso, temos um ângulo alfa que é maior que 90 e menor que 180. 180, só lembrando, seria essa meia volta completa, certo? Então, 180 aquele todo, menos esse ângulo aqui, nos restaria isso aqui, certo? Ou seja, esse ângulo aqui é igual a 180 menos alfa, que é exatamente isso aqui. Eu só desloquei para cá, justamente para o triângulo formado entre meus pontos. Tranquilo? Beleza. Sendo assim, para eu determinar esse coeficiente, eu vou fazer
basicamente o mesmo processo, que no caso seria cateto oposto sobre adjacente, que isso me daria menos a tangente de alfa. Por quê? Porque eu estou em um ângulo suplementar. Então, se eu quiser a tangente de alfa, eu vou ter que tirar esse menos daqui. Se eu tirar o menos daqui, ele vai para o outro lado e vai inverter a ordem do meu denominador. Que no caso aqui ficou tangente de alfa é igual a yb menos ya sobre xb menos xa. Tranquilo? Foi o que eu fiz aqui. Eu estava subtraindo esse por esse. Agora ficou esse por esse. Só isso. Em uma reta R não paralela ao eixo y, que contém os pontos distintos A de coordenadas xa, ya e B de coordenadas xb, yb, temos que o coeficiente angular é dado por m, que no caso é a tangente ou m, tanto faz, igual a yb menos ya, ou seja, a coordenada do segundo ponto do y menos a coordenada do primeiro ponto do y, sobre a coordenada do segundo ponto do x menos a coordenada do primeiro ponto do x. Entenderam? Não, né? Mas vamos fazer um exemplo para exemplificar isso aqui, ficar mais claro. Para determinar o coeficiente angular m de uma reta que contém os pontos A de coordenadas 7 e menos 3 e B de coordenadas 4 e menos 1, efetuamos o seguinte cálculo. Então, temos que o coeficiente angular vai ser coordenada do segundo ponto de y, que é o segundo aqui, menos a coordenada do y do primeiro ponto. O y sempre é o que vem depois da vírgula. Então, coordenada do segundo ponto menos a coordenada do primeiro ponto. Sobre a coordenada do segundo ponto de x menos a coordenada do primeiro ponto de x. Sendo assim, nosso coeficiente angular seria m igual a 2, que é menos 1 menos 3 dá 2, sobre menos 3. Certo? Prosseguindo, temos um exercíciozinho bem simples. Determine o coeficiente angular de cada reta. Bom, temos a primeira reta aqui. Note o seguinte, uma reta que corta o eixo x, formando um ângulo de 30 graus. Então, lembre-se, coeficiente angular é igual a tangente do ângulo. Portanto, eu tenho a tangente de 30. Tangente de 30 é o quê? Raiz de 3 sobre 3. Simples, só isso. Agora temos o ângulo B. Ou melhor, agora temos o segundo caso, que é a letra B, onde eu tenho um ângulo de 105 graus. Bom, os ângulos de 30, 45 e 60 são os ângulos padrões que todos nós, no caso, deveríamos, pelo menos, saber operar com eles, né? Seno, cosseno e tangente. Porém, eu não consigo, assim, de cara determinar a tangente de 105. Porém, existe uma formulazinha bem simples para operar com esses valores. Que é o que? Tangente de alfa mais beta é igual a tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Entendeu? Não, né? Mas vamos lá. Seguinte, o que isso significa? Que tangente de 105 graus é o mesmo que tangente de 60 mais 45. Porque 60 mais 45 dá 105. E a tangente de 60 e 45, eu sei operar com elas. Então temos o que? Tangente de 60 mais 45 é igual a tangente de 60 mais tangente de 45 sobre 1 menos tangente de 60 vezes tangente de 45. Ou seja, tangente de 105, né, porque é 60 mais 45, é igual a tangente de 60, que é raiz de 3, mais tangente de 45, que é 1, sobre 1 menos tangente de 60, que é raiz de 3, vezes tangente de 45, que é 1. Ou seja, tangente de 105 graus é igual a raiz de 3 mais 1 sobre 1 menos a raiz de 3.
Para eu eliminar essa raiz do denominador, eu vou racionalizar, onde eu vou determinar um valor que, multiplicando pelo numerador, elimine todas as raízes. Eu percebo que isso aqui eu posso formar um produto notável, chamado produto da soma pela diferença. Que eu creio que vocês já estudaram isso, né? Então, multiplicando por ele mesmo, porém com o sinal do raiz de 3 inverso, ambos os termos, né? Eu vou determinar o seguinte: tangente de 105 é igual a, no denominador, produto da soma pela diferença quadrado primeiro, 1 ao quadrado é 1, menos quadrado segundo, raiz de 3 ao quadrado, 3. E em cima, se você perceber, eu tenho o produto da soma, porque eu tenho os mesmos termos aqui. Raiz de 3, mais 1, 1. Então, eu tenho o quadrado do primeiro termo, ou seja, raiz de 3 ao quadrado, que dá 3, mais 2, raiz de 3, mais 1 ao quadrado, que é. Portanto, simplificando isso aqui, vamos ter o seguinte: 3 mais 1, 4, 2 raiz de 3, sobre 1 menos 3, menos 2. Isso implica para mim que raiz de 105 é igual a quê? Colocando 2 em evidência aqui, 4 dividido por 2 dá 2, aí 2 raiz de 3 dividido por 2 dá raiz de 3, sobre menos 2. Portanto, eu posso simplificar 2 dividido por menos 2, onde eu vou só, esse menos vai inverter os sinais aqui, desse parênteses, e vai eliminar esse 2. Portanto, eu vou ter tangente de 105 igual a menos 2 menos raiz de 3. A tangente desse ângulo aqui é igual a essa medida. Tranquilo, né? Essa é a referência do livro que estamos utilizando em nossas aulas. Portanto, espero que tenham compreendido. Fiquem atentos e até a próxima aula.